Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não sei o que será do Corinthians daqui pra frente, seja em qualquer for a competição, seja na Copa do Brasil, no Brasileiro ou na Sul-Americana. Mas é fato que uma das grandes notícias do ano no Corinthians, depois de muita coisa que aconteceu no primeiro semestre, trata-se desse aproveitamento dos jovens sob comando de Vanderlei Luxemburgo. A gente pode criticar o Luxemburgo por várias situações. Eu mesmo discordo de muitas escolhas, de muitas declarações que ele dá nas entrevistas, de muitas situações que eu não concordo. Mas uma coisa eu preciso reconhecer. O Luxemburgo foi contratado para fazer uma cirurgia no elenco alvinegro. E ele está promovendo isso. E que olhar para jogador da base. Historicamente, o Luxemburgo sempre teve esse trato com jovens, sempre fez essa mescla, sempre deu muita moral para garotos em categoria de base, botando para jogar no time principal, dando responsabilidade para os garotos. E eles estão, alguns, aproveitando muito bem essa chance. E olha, a gente pode elencar vários jogadores que estão sendo formados, forjados no Corinthians esse ano, que talvez até apareçam, brilhem, despontem no ano que vem. Mas nesse ano aqui, a gente já consegue ver benefícios. E aí a gente pode citar o Moscardo, que é titular e nem jogou esse jogo. A gente pode citar o Pedro, que já foi vendido para o Zenit, que também tem alguns jogadores que já estavam sendo utilizados, né? Mas se tornaram mais efetivos nessa profusão de jovens que o Luxemburgo estabeleceu. Caetano na zaga, Murilo também, Matheus Bidu, que é jovem também, mas chegou como reforço. Aí você tem o Wesley, você tem o Pedro, que eu já citei, você tem o Guilherme Biro, você tem o Felipe Augusto e você tem o Rian, que entrou hoje e decidiu o jogo. Olha a estrela do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele coloca o Maicon no jogo, jogando quase como um segundo atacante, né, como um cara mais próximo do Roger Guedes, que era o único atacante de referência naquele momento. O que acontece? Cabeçada do Roger Guedes na trave, no rebote, gol do Maicon. Depois ele coloca o Rian, o menino acompanha o Roger Guedes, que faz uma jogadaça, escapa da falta, inclusive, arranca, foi fominha pra caramba, podia ter passado pro Rian, prefere a finalização e no rebote do goleiro, o Rian, volante, estava lá para finalizar. Depois acabou expulso, confusão generalizada, a gente vai falar de tudo isso. A questão é, os jovens foram escolhidos pelo Luxemburgo, com o aval da diretoria, é óbvio, para jogar esses jogos da Sul-Americana, por conta da necessidade que o time tem ainda de melhorar a sua vida na tabela do Brasileiro e, claro, com a prioridade explícita na Copa do Brasil, já que o Corinthians é semifinalista. Passou pelo América no fim de semana e na terça-feira tem o São Paulo no Majestoso, no primeiro jogo da Neoquímica Arena. Então, era natural que hoje, no Peru, o Luxemburgo mantivesse, né, aquela ideia dos jovens, como fora no primeiro jogo, quando o Corinthians venceu por 1-0. O jogo de ida eu acompanhei também muito de perto, comentei pela Rádio Band News FM e foi, eu não digo que foi mais difícil, mas ele foi tenso também, porque o Universitário ele se propôs a uma coisa só no jogo de ida, a levar um empate para o Peru. Ele queria apatifar o jogo. E eles bateram, eles se aproveitaram da complacência da arbitragem, que aliás a arbitragem sul-americana, como sempre, terrível, péssima, né? Permissiva, e os brasileiros sofrem demais, porque os caras bateram, os caras tiraram o Pedro do jogo no primeiro tempo, os caras ganharam tempo, os caras fizeram cera, os caras faziam falta, tava difícil, e aí, claro, o Corinthians deixou o Renato Augusto no banco, colocou ele no segundo tempo e ele resolveu o jogo. Fez uma jogada maravilhosa e o Felipe Augusto também tem o mérito de ter feito um golaço. O Corinthians foi com a vantagem para o Peru. E foi com a vantagem de que forma? Com um ambiente que se preparava e se projetava já ser hostil. Por conta do preparador físico do Universitário preso no Brasil, detido por conta de injúria racial cometida contra torcedores do Corinthians, atos racistas que ele cometeu, imitando macaco para torcedores do Corinthians. Ele foi preso. E não é que os caras se comoveram com a prisão do cara que cometeu atos racistas, exibiram faixas, cartazes no fim de semana, num jogo do time do Campeonato Peruano e prepararam uma emboscada para o Corinthians nessa ida ao Peru. Por conta disso, porque o cara cometeu um crime. E aí a culpa foi do time do Corinthians, que por pouco quase não foi para o jogo, por falta de segurança. Porque havia promessa de apedrejamento no ônibus da delegação corintiana, saindo do hotel em direção ao estádio. Inclusive a segurança local ofereceu o ônibus da polícia para que o Corinthians chegasse ao estádio. O Corinthians disse, não,
Se eu tiver que ir no ônibus da polícia, é porque não tem condição nenhuma de eu ir para o jogo. A gente não vai fazer isso. O Corinthians foi no seu ônibus, não houve apedrejamento, só que ao chegar no estádio já tinha uma massa do lado de fora e 80 mil pessoas do lado de dentro. Gente, por pouco, tá? Não aconteceu algo muito pior. Porque se no momento da confusão toda essa galera resolve invadir o campo, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Então a Conmebol assistiu tudo isso de camarote e nada fez. E ficou esperando o que poderia acontecer. E aí, desculpa, eu não vou culpar o menino Rian. Não vou culpar. O Roger Guedes e o Luxemburgo, depois do jogo, eles meio que pediram desculpas, eles tentaram apaziguar os ânimos, porque o Rian talvez tivesse exagerado na comemoração e pudesse ter provocado a torcida adversária. Desculpa, nada justifica o que aconteceu depois. Fiel, com o fechamento da janela aí de transferências para o próximo dia 14, o Corinthians está se planejando aí para essa temporada trazer mais 2 reforços aí. Os dirigentes confirmaram aí recentemente em entrevistas em vários portais aí de notícias, enfim, que estão à procura de 2 novos reforços aí para reforçar o timão nessa temporada, Fiel. Porque até agora o Matias Rojas foi contratado, né, Fiel? E o técnico Vanderlei Luxemburgo, sabendo que a lateral esquerda do timão é super frágil aí, com o Fábio Santos já em final de carreira e o Matheus Bidu cometendo alguns erros defensivos, o técnico do Corinthians, né, já está analisando novos reforços aí para a atual temporada. Inclusive um nome que está muito forte aí na atual diretoria aí do Corinthians é o Alan Rodrigues, do Rosário Central aí da Argentina, de apenas 22 anos de idade. Fiel, a atual diretoria do Corinthians, né, o presidente do Willian e o diretor de futebol Alessandro aprovaram aí aprovaram o futebol aí do Alan Rodrigues e já estão em processo de conversas de negociação, né? O Alan, que é avaliado em torno de 13,5 milhões de reais, está sendo um grande nome aí cotado para ser o novo reforço aí do Corinthians dessa temporada. Fiel, já diz aí nos comentários se você aprova aí a contratação do Alan, né? Aí provavelmente cotado aí para ser o próximo reforço do Corinthians, né? A diretoria gostou, o Luxemburgo indicou, então eles já estão aí conversando, né? Então já deixei nos comentários se você gosta do futebol do Alan. Na minha opinião, ele é um jogador muito habilidoso, joga muita bola, né? Inclusive, né, é um jogador, na minha opinião, ele joga muita bola, Fiel, do corintiano. Então vai ser de grande ajuda aí, né, no time do Corinthians, a suposta contratação aí desse novo jogador. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Um forte abraço, até o próximo vídeo.